Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Eu sou o professor Jones e na aula de hoje nós vamos fazer a continuação daquela nossa primeira aula sobre equação do primeiro grau. De uma forma especial, nessa aula nós vamos ver equações como essas que vocês veem aqui, onde a incógnita, que é a letra da nossa equação, ela aparece tanto no primeiro membro como no segundo membro. Se vocês derem uma olhada nesses exemplos, a incógnita ela está aparecendo tanto no primeiro membro, aqui ó, o 5y, como no segundo membro, aqui o 4y. Eu vou mostrar para vocês nessa aula como a gente resolve equações desse tipo, onde a incógnita aparece aí nos dois membros. Para a gente ter uma base melhor das técnicas que a gente vai usar para resolver essas equações, eu vou mostrar algumas propriedades fundamentais da igualdade e que, se a gente entender, vai facilitar o nosso entendimento de por que a gente está usando isso ou aquilo para resolver uma determinada equação. Para a gente começar, uma propriedade que é fundamental quando eu tenho uma igualdade é que, se eu somar ou subtrair um mesmo valor nos dois lados da igualdade, lembra que cada lado da igualdade é chamado de membro, ela vai continuar verdadeira. Então, imagine que eu tenho uma igualdade, sei lá, 3 mais 5 é igual a 7 mais 1, por exemplo. Então, essa é uma igualdade verdadeira. O que a gente está dizendo? Que se a gente somar ou subtrair um mesmo valor nos dois lados, essa igualdade ela fica verdadeira. Então, se eu chegar aqui do primeiro lado, por exemplo, eu tenho 3 mais 5, e eu somar 9, e também somar 9 do outro lado, obviamente você vai perceber isso com muita naturalidade, que somando 9 desse lado eu tenho 17, e somando 9 do outro lado eu tenho 17. Agora, uma coisa que é muito importante a gente entender é o seguinte: se eu trocar qualquer termo desses, qualquer um que seja, de um lado para o outro, a igualdade ela continua verdadeira desde que eu utilize a operação inversa. Por exemplo, se eu passar esse 5 para o outro lado, utilizando a operação inversa, como eu mostrei para vocês na primeira aula, por exemplo, 3 mais 9. E do outro lado eu escrevo, por exemplo, 7 mais 1 mais 9 e menos 5. Essa igualdade ela continua verdadeira. Tá bom? Então, aqui veja que eu tenho 12 e do outro lado ó, eu tenho 7 mais 1, 8. 8 mais 9, 17. 17 menos 5, porque o 5 passou utilizando a operação inversa. Isso daqui vai continuar sendo verdade. E vale a mesma coisa se eu fizer a troca. Por exemplo, vou trazer esse 1, que está aqui ó, no segundo lado, para o primeiro lado, e eu vou ter assim, ó, 3 mais 9. Trago 1 para cá, ele troca de sinal, né? Ele fica menos 1. Por quê? O que passa desse lado para esse, é importante que a gente entenda, também vai passar sofrendo a operação inversa. Então, aqui eu tenho mais 1, o inverso é menos 1. E aí, ó, eu vou ter 7, que sobrou aqui, mais 9, porque o 1 eu tirei, e menos 5. Observem que essa igualdade, ela continua verdadeira. Desse lado eu tenho 3 mais 9, que é 12, menos 1 é 11. E do outro lado eu tenho 7 mais 9, 16, menos 5 também é 11. Essa propriedade que eu mostrei aqui, ela vale tanto somando como subtraindo. Quer dizer, se eu tenho aquela igualdade inicial lá, 3 mais 5, igual a 7 mais 1, e eu resolvo diminuir um valor, então vamos supor que eu chego aqui e faço 3 mais 5 e eu diminuo 2 e também diminuo 2 do outro lado, 7 mais 1 diminuo 2. Essa igualdade ela continua verdadeira, porque ó, desse lado eu passei a ter 6 e do outro lado, obviamente, eu também passei a ter 6.
é importante que você entenda aquilo que eu já falei. Vamos supor que eu escolho o 5 agora, ó. 3 menos 2 eu deixo aqui. E aí, do outro lado, eu tenho 7 mais 1, igual aqui, né? 7 mais 1, menos o 2. E aí, eu resolvo passar esse 5 para o outro lado. E aí, quando ele passa desse lado para aquele, ele passa por operação inversa. Então, ele fica menos 5. Só para a gente entender isso daqui, ó, desse lado, 3 menos 2 vai dar 1. E do outro lado, ó, 7 mais 1 é 8. 8 menos 2 é 6. 6 menos 5 também é 1. Quer dizer, a igualdade ela continua verdadeira se eu troco alguém de um lado para o outro. E aí vale para qualquer número que eu escolher. Por exemplo, se eu escolher agora trazer o 5, que está ali do segundo lado, para esse lado de cá, ele está menos, passa com sinal de mais, eu ia ter o seguinte, ó, 3 menos 2 que já está aqui. Se o 5 troca de sinal, ele vem mais 5. E aí, o que é que me sobrou aqui? Sobrou 7 mais 1 e menos 2. Veja que essa igualdade ela continua verdadeira. 3 menos 2 é 1, 1 mais 5, 6. E do outro lado, 7 mais 1, 8, 8 menos 2, 6. Então, eu quero que vocês entendam isso, que é possível fazer a troca de um elemento de um lado para o outro, desde que eu use a operação inversa, ou seja, troque o sinal. Se for mais, fica menos, se for menos, fica mais. Uma outra propriedade que é importante que a gente entenda é que é possível multiplicar um mesmo valor nos dois lados da igualdade e ela continua verdadeira. Por exemplo, se eu tenho aquela mesma igualdade ou qualquer outra, 5 mais 3 igual a 7 mais 1. Não é obrigatório que seja essa, pode ser qualquer igualdade. Você pode experimentar à vontade aí. Então, se eu tenho uma igualdade que é verdadeira e eu multiplico um mesmo valor nos dois lados, por exemplo, chego nesse lado aqui, aí eu multiplico isso por 3. E chego no outro lado e eu também multiplico isso por 3, essa igualdade ela vai continuar verdadeira, tá bom? Então, aqui, ó, eu posso multiplicar assim, né? 3 vezes 5 e 3 vezes 3. 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 3 é 9. Então, aqui eu tenho 15 mais 9. E do outro lado, eu vou ter 7 vezes 3 é 21. E 1 vezes 3 é 3. Então, 21 mais 3. Veja que essa igualdade ela continuou verdadeira, porque 15 mais 9 dá 24. E 21 mais 3 dá 24. Então, essa é uma outra propriedade que, se a gente utiliza, ela permite que a igualdade fique verdadeira. As próximas que eu vou mostrar para vocês, eu vou comentar de forma mais simples, porque basicamente nós vamos utilizar aquela primeira para resolver as equações e um pouquinho essa segunda aqui, mas aí bem pouquinho mesmo. A gente também pode, tendo uma igualdade verdadeira, como aquela que eu mostrei, e aí eu vou continuar falando daquela. Se essa igualdade é verdadeira, eu posso dividir essa igualdade nos dois lados por um mesmo valor diferente de zero. Tá? É importante entender isso. Que ela vai continuar verdadeira. Então, se eu pego essa igualdade aqui, ó, e eu divido 7 mais 1, que está do primeiro lado, por 4, e eu divido também o outro lado por 4, desde que seja o mesmo número, essa igualdade ela vai continuar verdadeira. Nesse primeiro lado, 8 dividido por 4 é 2. No segundo lado, 8 dividido por 4 é 2. A igualdade é verdadeira, desde que eu divida por um mesmo número. Eu também posso elevar essa igualdade a um mesmo valor. Então, se eu pego a igualdade 7 mais 1 e do outro lado 5 mais 3, e eu elevo os dois lados a um mesmo valor, por exemplo, eu elevo isso ao quadrado, essa igualdade ela continua verdadeira. E se eu resolver tirar a raiz dos dois lados, a igualdade ela também vai continuar verdadeira, desde que eu faça isso nos dois lados e eu faça elevando ao mesmo número ou tirando a mesma raiz nos dois lados, tá bom? É importante que a gente entenda essas propriedades. Como eu disse, nós vamos utilizar basicamente a primeira e um pouquinho a segunda.
Vamos então resolver equações. Aqui eu pedi para você resolver as equações considerando o universo dos números inteiros, né? Aquele conjunto Z que a gente tem ali é o conjunto dos números inteiros. Vejam que aqui eu tenho aquela equação que eu mostrei lá no início, com as letras aparecendo dos dois lados. Como que eu vou fazer então? Eu vou usar aquela propriedade 1 que eu mostrei para vocês. Vejam só, o que eu tenho de letra aqui, vou marcar aqui embaixo, ó, é 3x e 5x. Então, esses dois termos eu quero escrever no primeiro lado. Eu quero escrever no primeiro membro. Então, para escrever no primeiro membro, o 3x já está aqui, então eu só repito esse 3x. E o 5x, ó, ele está no segundo membro. Como eu quero trazer ele para o primeiro membro, porque é no primeiro membro que eu deixo as letras, então esse 5x ele vai trocar de sinal, porque ele passa por operação inversa. Então, aqui ele está positivo, o sinal fica sempre na frente, né? Então, ele vem negativo, vem 5x negativo. Coloco o sinal de igualdade e do outro lado eu vou olhar, ó, eu tenho menos 8, já está aqui, então você só repete. E quem é que vai passar por operação inversa? O mais 5, porque o mais 5 é um número sem o x e ele vem para o segundo lado. Então, esse mais 5, quando ele vem para o segundo lado, ele troca de sinal e fica menos 5. Então, eu passei a ter menos 8, que já estava aqui, e menos 5. Agora, nós vamos fazer as contas. Diminuir aqui e aqui desse outro lado eu tenho dois sinais de menos, eu vou somar. Na subtração aqui eu pego o sinal do número maior. Então isso daqui vai dar negativo, porque o 5 é maior que o 3 e ele está negativo. Diminuindo 5 tirando 3 vai ficar 2, então isso daqui vai dar menos 2x. Do outro lado eu tenho menos 8 e menos 5. Eu vou somar isso daqui, porque dois valores negativos a gente soma. Isso daqui vai me dar menos 13. E agora, ó, esse valor de x ele ficou negativo aqui. Então, como que eu vou fazer para alterar esse sinal? Eu vou usar aquela segunda propriedade que diz que eu posso multiplicar uma igualdade por um mesmo número, desde que eu multiplique nos dois lados da igualdade. Então, eu vou multiplicar aqui essa igualdade por menos 1. Então, multiplicando essa igualdade por menos 1, por que por menos 1? Porque quando eu multiplico por menos 1, eu consigo trocar o sinal do número. E é isso que eu quero trocar esse sinal do x aqui para ele ficar positivo. Então, multiplicando por menos 1, vamos ter o seguinte, ó. 2 vezes 1 é 2, então isso aqui vai ficar 2. E vai ficar positivo, porque menos por menos é mais. Então, eu vou ter 2x. Do outro lado, eu vou ter igual. 13 vezes 1 é 13, menos por menos é mais, então isso aqui vai ficar 13 positivo. É importante que você entenda o seguinte, você só precisa multiplicar por menos 1 quando esse primeiro termo aqui com o x ou com a letra, ele ficar negativo. Se ele não for negativo, não é obrigatório que você faça isso. E aí você vai direto para a parte seguinte. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou fazer x igual. A gente já viu isso na outra aula. Como aqui eu tenho multiplicação, 2 vezes x, o inverso de multiplicar é dividir. Então, isso aqui vai ficar 13 dividido por 2. Bom, a gente sabe que essa divisão ela não é exata, né? Então, como essa divisão ela não é exata, então aqui ó, eu não tenho um número inteiro. Lembra que esse z significa inteiros. Então, eu precisaria que esse número fosse inteiro para ele ir para o conjunto solução. Então, aqui no meu conjunto solução, eu escrevo simplesmente assim, ó, vazio, né? Significa que eu não posso colocar esse valor aqui dentro, porque ele não é um número dentro do meu universo. Como o meu universo aqui é igual aos inteiros, o conjunto de solução ele fica vazio. Vamos ver então a letra B. O procedimento é o mesmo. Ó. Olha os termos que tem letra.
5y tem letra e 8y tem letra. Então, esses termos eles vão ficar no primeiro lado, ou seja, no primeiro membro aqui da minha equação. 5y já está aqui do primeiro lado, eu só repito. E o 8y que está do segundo lado, eu vou trazer para o primeiro lado. Então, trazendo esse 8y, ele troca de sinal. Ele está mais, ele vem menos. Então, vai ficar 5y menos 8y. Não tenho mais termos com letra, então eu coloco igual e vou colocar os números. O primeiro número que eu tenho, já do segundo lado, é o 13. Então, eu escrevo 13, é positivo, então não preciso colocar o sinal de mais aqui. Se colocar não tem problema, mas aqui eu tenho 13. E esse mais 1 também é número, ele vai passar para o segundo lado. Então, como ele passa para o segundo lado, ele passa por operação inversa. Então, ele vai deixar de ser mais 1 e vai passar a ser menos 1 na operação inversa, como a gente já viu aí na outra aula. Diminuindo isso, ó, eu vou ter o seguinte, sinal do maior, 5 tira 8, fica 3 negativo. Então, aqui menos 3y é igual. Do outro lado, 13 tira 1, fica 12. E aí, o que é que eu vou fazer? Como está negativo, ó, é igual ao exemplo anterior. Se está negativo aqui na frente, eu vou multiplicar isso daqui por menos 1 para alterar esse sinal de menos. Eu posso trabalhar com o sinal de menos, mas vamos alterar esse sinal de menos e deixar ele positivo. Multiplicando por menos 1, você sabe que troca o sinal, né? Então, menos por menos vai ficar mais. 3 vezes 1 é 3. 3y vai ficar positivo. Igual. Lembra que eu só posso multiplicar se eu multiplicar dos dois lados. Então, quando eu fizer 12 vezes menos 1, vai ficar menos 12, né? E aí, o meu valor de y vai ser, na operação inversa, menos 12 dividido por 3. 12 dá para dividir por 3, a divisão é exata. Então, aqui o meu valor de y é igual a menos 4. 12 dividido por 3 é 4. Aqui, então, eu tenho a raiz da minha equação. Nesse caso, eu tenho um número exato, negativo mais exato. Então, aqui a solução é o valor menos 4 no conjunto. Está aí mais uma equação resolvida. Questão 2, eu trouxe aqui algumas equações um pouco maior para a gente brincar e entender direito como é que funciona essa coisa de a gente estar mudando letra e número de um lado para o outro na equação. Vejam só, aqui eu tenho com letras, vamos marcá-los aqui embaixo. Ó. Eu tenho 7x, eu tenho menos x e eu tenho menos 4x. Esses são os meus termos que têm letras. Os outros termos, você observa, o 13 não tem letra, o 11 não tem letra e o menos 6 também não tem letra. O que é que eu faço então? Eu começo escrevendo os termos que têm letra no primeiro membro, no primeiro lado da minha equação. Então aqui, ó, eu começo escrevendo 7x. Depois que eu escrevo 7x, o próximo termo ó, é menos x. Eu vou escrever menos x porque ele está do primeiro lado, então não preciso fazer mudança nele. Lembra que a gente faz mudança naquilo que passa de um lado para o outro da equação. Então, aqui eu vou deixar menos x. O meu próximo termo é esse, ó, menos 4x. Ele já está do segundo lado, ele está depois da igualdade. Então, como eu vou escrever ele antes da igualdade, ele passa por mudança de sinal, passa por operação inversa. Então, aqui ó, ele vai ficar mais, tá menos, fica mais 4x. Igual. Por que igual? Porque acabaram os termos com letra. E agora vem os números. Olha os números. Mais 13. Eu posso escrever só o 13. Não preciso me preocupar com o sinal de mais aqui no começo. Agora, atenção, ó, o próximo número aqui é 11. Também não precisa fazer mudança. Por quê?
tanto o 13 como o 11, eles já estão do segundo lado. Então, o 13 eu repito e o 11 também. Como eu vou escrever aqui, eu coloco o sinal. O sinal do 11 é um sinal de mais aqui na frente. Ó. Então, aqui mais 11. Ainda tenho mais números, além do 13 e do 11? Tenho o 6. Então, esse 6 ele passa por mudança. Por quê? Porque ele está do primeiro lado e vai passar para o segundo. Então, ele deixa de ser menos 6 e passa a ser mais 6. E agora nós resolvemos essa conta aqui. Atenção aí, ó. 7x tira 1x, fica 6x. 6x mais 4x dá 10x, né? Então, aqui, ó, 7 tira 1 fica 6, 6 mais 4 fica 10, então 10x. Do outro lado, a mesma coisa, 13 mais 11 é 24, 24 com mais 6, 30. E aqui eu fiquei com 10x igual a 30. Se você não entende como soma isso, na nossa terceira aula de álgebra, né, nós mostramos isso daqui. Redução de termos semelhantes. Dá uma olhada nessa aula se você ainda não entende como soma essa parte aqui. Eu repito a letra, que é o x, e somo só os números. Ou diminuo, tá? 7 tira 1 fica 6, 6 mais 4 fica 10. E aí 10x, como eu disse, a gente repete a letra. Para resolver isso, então, ó, eu faço x igual. Aqui é 10 vezes x, então o inverso de 10 vezes é dividido por 10. Então, o valor de x é 30 dividido por 10. Bom, essa divisão é bem fácil. O valor de x aqui é 3. 3 é exato e é positivo, né? Então, um número exato e positivo é um número natural, como a gente tem aqui, o universo dos números naturais. Então, aqui a nossa solução é 3. 3 é um número natural. Na letra B, da mesma forma que a letra A. Vamos começar, então, marcando os termos que têm letra. Nesse caso, ó, nós temos menos 5y, tem letra, menos 7y tem letra e mais 3y tem letra. Então, esses termos que têm letra, que tem a incógnita, a gente vai deixar no primeiro lado, no primeiro membro da equação, como nós aprendemos na aula anterior. Então, aqui eu deixo ó, menos 5y. Depois desse menos 5y, que ficou negativo porque está do primeiro lado, e aí eu não vou mudar de sinal, vem o menos 7y. Atenção, ó, menos 7y é letra e está do segundo lado. Então, ele vai passar para o primeiro lado e aí, passando para o primeiro lado, ele troca de sinal. Está menos 7y, então troca de sinal, fica mais 7y. Depois eu tenho mais 3y. Também está do segundo lado, ó, depois da igualdade. E ele vai passar para o primeiro, troca de sinal. Então, fica menos 3y igual. E aí nós vamos para os números. O que é que eu tenho de número? Para começar, ó, esse 9 aqui está do segundo lado já. Então, só repito, 9 é positivo, então mais 9 aqui. Agora, os outros números. Ó, esse 3 não tem letra, vai passar para o segundo lado. Então, quando ele sai daqui, que vem para cá, ele vai trocar de sinal. Então, ele está mais 3, vai ficar menos 3. E a mesma coisa esse 11. Ó, esse 11 está do primeiro lado, vai passar para o segundo lado. Então, quando ele sair daqui, passar para o outro lado, ele troca de sinal. Ele está mais 11, o sinal é aqui na frente, né? Não é aquele sinal é do 5y. Então, ele está mais 11, ele vem para cá, fica menos 11. Vamos, então, fazer essa conta aqui. Eu vou fazer essa conta de 2 vezes para facilitar aqui o nosso entendimento. Do primeiro lado, ó, eu tenho positivo só o 7y. Então, positivo 7y. E negativo do primeiro lado, acompanha aqui comigo. Ó, eu tenho 5
e tenho 3. Então, juntando isso, os negativos vão dar 8y. Vou fazer a mesma coisa do segundo lado. Olha que do segundo lado, ó, eu só tenho o 9 positivo. Então, positivo aqui só o 9. Não é obrigatório colocar o sinal. Negativo, eu tenho 3 com 11. Isso daqui dá 14, né? Então, negativo 14. O que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir. Eu reduzi um pouco e agora eu vou diminuir. Na hora de subtrair aqui, ó, eu vou pegar o sinal do maior. Entre 7 e 8, o maior é 8. Então, vai ficar negativo. Diminuindo aqui, vai ficar 1, né? 8 tira 7 fica 1. Então, fica menos 1y. O 1 não é obrigado que a gente escreva. Então, menos 1y igual. Do outro lado, ó, eu tenho 9 para tirar 14. Fica o sinal do maior, ou seja, fica menos. 14 tira 9, fica 5, né? Então, aqui menos 5. Bom, gente, como está negativo na frente, o que é que eu faço? Eu multiplico por menos 1, né? Então, fazendo essa multiplicação por menos 1, dos dois lados, eu vou ter o seguinte, ó. Menos 1 daqui vai trocar de sinal, vai ficar 1, né? Vai ficar 1y. Igual, do outro lado também troca de sinal, vai ficar 5. Lembra que quando eu multiplico por menos 1, os dois sinais mudam. Então, y é igual a 5. E aqui já é o valor de y, né? Nem vou precisar fazer aquela divisão, né? Porque se eu fosse dividir era por 1. E aí não é necessário. O valor de y, então, é 5. 5 é positivo, é exato, então é natural. Então, aqui no meu conjunto de solução, eu tenho o valor 5. Duas equações aí, mais duas equações resolvidas. Para a gente finalizar, então, essa aula, vamos resolver esses dois probleminhas aqui que eu deixei para a gente. O primeiro problema diz o seguinte. A soma de 3 números consecutivos resulta no dobro do menor deles, somado com 37. A pergunta é qual o maior desses números? Então, 3 números consecutivos, vamos entender isso daqui, vou fazer a letra A nesse quadro, então aqui, letra A. Gente, 3 números consecutivos é como ter 2, 3 e 4, por exemplo, ou 5, 6 e 7. Então, isso são números consecutivos, são números que vêm um na sequência do outro. Então, se eu represento isso algebricamente, eu poderia dizer o seguinte, ó, que o primeiro número aqui, vamos considerar que esse primeiro é o menor, como a gente escreveu aqui, 2, 3 e 4, ou 5, 6 e 7, ou sei lá, 30, 31 e 32, como você preferir. Vamos dizer que esse primeiro número é x. Consequentemente, o segundo número ele vai ser 1 a mais, ou seja, ele vai ser o sucessor de x. Ele vai ser x mais 1. E o terceiro número, você já deve ter percebido, ele vai aumentar também 1, vai ser x mais 2, né? Que aumenta 1 no anterior. Então, assim eu representaria os 3 números. O que eu posso dizer, então, de acordo com o problema? O problema diz que a soma desses 3 números resulta no dobro do menor deles. Bom, o dobro do menor deles, vamos entender isso daqui para a gente não se enrolar. O menor deles aqui é x. E a gente já viu que para representar o dobro de x, a gente representa como se fosse 2x. Vamos então representar isso na forma de equação. A soma de 3 números consecutivos é a soma desses 3 números, ou seja, é o primeiro número, x, somado com o segundo número, que é x mais 1, e somado com o terceiro número, que é x mais 2. Então, essa é a soma dos 3 números. Segundo o problema, isso daqui resulta no dobro do menor deles. A gente viu que o dobro do menor deles é 2x. Então, isso daqui resulta, ou seja, é igual a 2x somado
somado é mais, somado com 37. Então, assim a gente tem a representação do nosso primeiro problema. Ou seja, o primeiro número mais o segundo número mais o terceiro número, que é a soma dos três números consecutivos, resulta, ou seja, é igual ao dobro do menor deles, o dobro do menor é 2x, somado com 37. Vamos então resolver essa equação e descobrir qual é o número, tá? Descobrir qual é o valor de x aqui, né? Porque o valor de x é um número, mas a gente não quer só o número, a gente quer saber qual é o maior desses números. Bom, gente, para resolver essa equação, o que é que eu faço? Olha só. O que tem letra aqui, ó, é x, x, x e 2x. Então, o que tem letra, eu vou deixar do primeiro lado. Ou seja, aqui na minha equação vai ficar x mais x, de novo, mais x. Todos esses três, eles estão do primeiro lado. Então, eu só repetir, ó, x mais x e mais x. Do segundo lado aqui, ó, eu tenho 2x, então ele vai trocar de sinal, ele está mais, então ele vem menos 2x. E aí, igual, né? Porque não tenho mais letras, então eu escrevo o sinal de igual. O que é que vem agora? Os números. Quem é que eu tenho de número? Eu tenho 37, que está positivo, vai continuar, porque ele não vai mudar de lado, ó. Então, vai ficar 37 positivo. Quem mais que eu tenho de número? Eu tenho mais 2. O mais 2 está do primeiro lado e vai passar para o segundo. Então, ele vai ficar menos 2. E eu tenho mais 1, que também está do primeiro lado e vai passar para o segundo. Então, ele troca de sinal, fica menos 1. A operação inversa, como eu tenho falado aí, como eu mostrei para vocês na aula anterior e também nessa aula. Fazendo conta aqui, nós temos o seguinte, ó. 1x mais 1x mais 1x. Aqui eu tenho 3x, né? Então, 1x mais 1x dá 2x. 2x mais 1x dá 3x. 3x menos 2x vai dar 1x. Então, esse resultado todinho aqui dá 1x. De novo, ó, entende aí? 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Menos 2, 1. 1x igual. Do outro lado, ó, 37 tira 2 fica 35. 35 tira 1 fica 34. Então, aqui o meu número é 34. O meu número, no caso, é o valor de x, porque o número aqui é o primeiro número, mas aí são 3 números. Vamos entender, então, isso, ó. O meu primeiro número, vou escrever aqui, ó. O meu primeiro número era o valor x. O meu segundo número é o valor x e mais 1. E o meu terceiro número é o valor x e mais 2. O que é que isso quer dizer? Que o meu primeiro número, como foi o valor x, ele vai ser 34. O meu segundo número, que é o valor x mais 1, ele vai ser 34 mais 1, ou seja, vai ser 35. E o meu terceiro número, que foi x mais 2, ele vai ser, o valor de x é 34, 34 mais 2, 36. Então, aqui eu tenho os meus 3 números. Como eu estou perguntando qual é o maior desses números, então a minha resposta é somente o maior dos números, ou seja, é 36, né? Então, a resposta aqui para a letra A é 36. Vamos então responder a letra B para a gente encerrar isso daqui, ó. Na letra B está escrito assim: quando perguntaram sua idade, Luana disse que, somando o dobro da sua idade com 15, ou subtraindo 11 do triplo, chega-se a um mesmo resultado. E aí nós queremos saber qual é a idade de Luana. Então, a Luana disse isso, que somando o dobro da sua idade com 15, ou subtraindo 11 do triplo da sua idade,
se chega ao mesmo resultado. Vamos entender isso daqui. Para a gente ter um pouco mais de clareza, vamos supor que a idade da Luana é um valor x. Então, supondo que a idade dela é um valor x, nós vamos poder representar o dobro da idade e vamos também poder representar o triplo da idade. Como é que eu represento o dobro de um valor x? A gente viu aí que o dobro de um valor x é 2x. E como que eu represento o triplo de um valor x? O triplo de um valor x é 3x. Então, agora nós podemos transformar essa linguagem aqui numa equação. O que foi que a Luana disse? Ela disse que somando o dobro da sua idade com 15. Como é o dobro da idade somado com 15? É justamente 2x, que é o dobro, somado com 15. E como é subtrair 11 do triplo da idade? É isso que você deve estar imaginando aí. Eu vou pegar o triplo da idade, que é 3x, e vou subtrair 11. Bom, como a gente chega ao mesmo resultado quando pega o dobro e soma com 15, ou pega o triplo e subtrai 11, isso quer dizer que esse primeiro resultado que você está vendo aqui, ele é igual ao segundo resultado. Tá bom? É importante que a gente entenda isso. Quando eu chego ao mesmo resultado, quer dizer que a primeira coisa que eu falei é igual à segunda coisa. Nesse caso que a Luana falou. Então, aqui é igual. Se é igual, então eu tenho uma equação. E aí vamos resolver essa equação. Resolvendo essa equação, eu tenho o seguinte. 2x, que é letra, eu deixo aqui. E quem mais vai ficar aqui? O 3x. Só que o 3x ele está do segundo lado. E como eu quero escrever ele no primeiro, ele troca de sinal. Então, ele vem menos 3x. Do segundo lado, porque eu não tenho mais letras, então eu coloco igual. E aí eu vou ter nesse segundo lado. Ó, o 11 já está aqui, ele está de menos. Então, eu escrevo menos 11. E o 15 que está do primeiro lado, ele vai passar para o segundo lado. Então, ele troca de sinal. Fica menos 15. Então, o 11 continuou negativo, porque ele está do segundo lado já. Então, eu só repito. E quem é que passa por operação inversa? Esse mais 15, que está do primeiro lado e vai atravessar. Então, ele fica menos 15. E aqui eu diminuo. Como eu tenho 2 para tirar 3, o sinal do maior fica negativo. Então, 2 tirando 3, ou 3 tirando 2, fica 1. 1x, né? Eu só preciso escrever o x. Então, aqui menos x. Do outro lado, aqui é igual. Então, do outro lado, eu tenho menos 11 com menos 15. Eu vou somar isso daqui, porque dois sinais de menos a gente soma. Então, isso daqui vai dar negativo. Menos 11 com menos 15 vai dar menos 26, né? Então, aqui menos x igual a menos 26. E aí, o que é que eu posso fazer? Para tirar esse sinal de menos que está aqui na frente, eu multiplico por menos 1. Então, multiplicando isso por menos 1, dos dois lados, eu vou ter desse primeiro lado, menos 1 vezes menos 1 dá 1. X positivo, você já viu isso nas outras equações. Menos por menos vai dar mais, 26. Então, x é igual a 26. Então, como x era a idade, a gente pode dizer, então, aqui na resposta, que a idade da Luana é 26 anos, tá, gente? Bom, pessoal, essa era, então, a segunda aula de equações que eu queria trazer aí para vocês. Eu espero que vocês façam exercícios para melhorar o entendimento dessas aulas, tá? A gente já tem uma boa gama de coisas aí de equação para se entender, para se estudar. Façam exercícios, porque essa é a melhor forma de vocês melhorarem o rendimento de vocês aí, seja na aula, seja num concurso que você queira fazer, não importa. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixa um like aí para eu saber. E a gente se vê então um pouco mais adiante para falar ainda mais de equações, para falar mais de matemática. Por hora é isso. Valeu, um abraço.